Eu vou falar um pouco sobre como que eu estava olhando para o mercado hoje. Eu acabei errando alguns trades, errando no sentido que deu stop, mas eram trades que eu faço, vou fazer amanhã, se surgir novamente. Então o pessoal lá dos alunos lá viram onde que eu escutei as ordens lá de manhã, é onde que eu desisti. Vou comentar aqui então mais ou menos o que eu estava olhando naquele momento. Então eu estava entendendo isso aqui no começo do dia aqui como uma possível lateralidade. É, você não tem uma região bem certa aqui, mas mais ou menos aqui é assim. Então eu entendi que aqui estava baixo na lateralidade. Desde os últimos dias aqui, quando o preço está caindo, aqui de cima, desde aqui de toda essa queda, a maior barra de toda a queda, provavelmente foi essa barra aqui. Então foi a primeira barra de hoje, foi a maior barra. Eu entendi que isso aqui levando baixo para lateralidade ia falhar, ou pelo menos o preço ia lateralizar aqui por um bom tempo, perto aqui da mínima dessa barra. Isso aqui já dava chance de talvez eu entrar na compra. E aí foi mais ou menos o que aconteceu, mas não deu para ser muito lucrativo porque trades de compra aqui não se desenvolveram muito. Para mim se desenvolver significava o preço vir pelo menos, tentar botar alguma marcação aqui. Eu tinha alguma região aqui, por exemplo, vinha alto aqui nessa lateralidade, que também era fechamento de gap lá de sexta-feira aqui, por exemplo. Então eram pontos para o preço vir aqui um pouco acima da barra 1. Ele já, quem consegue comprar baixo aqui nessa região, acha formas de entrar aqui por price action. Se conseguir levar o movimento até aqui, pagando um stop aqui relativamente barato em relação ao stop, você consegue aí uma operação interessante. Mas você nunca sabe quando que vai funcionar ou não. Se a entrada for razoável, uma hora vai funcionar. Hoje não funcionou, então até comprei razoavelmente bem ali nas vezes que eu comprei. Eu comprei primeiro aqui, o pessoal tinha visto lá. Então, deixa eu tentar marcar aqui onde que eu comprei. Eu comprei essa barra, a metade da posição. Comprei abaixo dessa barra, a metade da posição. Entendi que isso aqui era uma armadilha, que isso aqui não ia romper essa região aqui tão forte que você tinha aqui para trás aqui. Essas mínimas, então, são bastante mínimas aqui. É difícil romper assim direto. Poderia sim, porque essa barra aqui ela é tão grande que se ela não fosse uma falha aqui de continuidade, se isso aqui realmente fosse força e botasse continuidade, o mercado poderia muito mais para baixo. Que realmente foi o que acabou acontecendo, só demorou um pouco, porque estatisticamente essa barra aqui, 80% das vezes que ela se forma, ainda mais nesse contexto, o que vem depois dela aqui, 80% das vezes o que vem depois dessa barra, sim, é um movimento mais confuso, mais lateral, aqui próximo à mínima da barra, no meio dela. Até por isso que se você fizer um robozinho, uma regrinha para que quando uma barra bem grande, maior que muitas barras anteriores surgir, você entrar do lado dela no fechamento, provavelmente o teu robô não vai ser lucrativo, o mercado não vai se desenvolver. Se você fizer um robô para entrar então contra ela, o teu robô também não vai ser lucrativo porque o mercado também não vai se desenvolver. Então, se o mercado fosse fácil assim, e você vê uma barra forte em algum lugar e aí automatizasse uma entrada contra ou a favor, seria realmente muito simples operar mercado, mas não é assim. E então foi o que realmente acabou acontecendo. Então as minhas compras falharam, até deu para sair aqui de uma parte no 0 a 0, outra parte deu stop aqui embaixo. Aí depois eu reentrei aqui quando o preço voltou aqui acima, falhou a mínima do dia anterior, começou a voltar, eu reentrei com toda a posição. Aí deu uma parcial aqui, depois que demorou bastante, e desistência total. Então, porque aqui, quando você quer comprar, por exemplo, baixo numa lateralidade, aí vai depender, você vai depender muito da continuidade. Aí você tem que ver se você vai querer operar fazendo leitura de continuidade ou não. Eu normalmente faço, porque se você não faz, é aquela ideia que também dá para você operar, que é o trade mais mecânico, assim, do tipo, entrei aqui, por exemplo, em um sinal, comprado aqui, coloco meu stop aqui, não olho mais para a tela, deixo alvo, stop, e você não se importa mais com o que vai acontecer. Ou vai pegar teu alvo, ou vai pegar teu stop. Para a gente que opera price action, à medida que a gente vai evoluindo na leitura do preço, é importante começar, ou pelo menos tentar, fazer a leitura do que está acontecendo na continuidade. Fazer a leitura de continuidade, porque isso dá vantagens. Vantagem se você fizer isso razoavelmente bem, porque você consegue antecipar quando vai falhar, você consegue ver que ficou ruim, que não é mais o trade que você estava fazendo antes,
E aí, sabendo disso, você consegue às vezes economizar o stop ou até sair positivo, igual eu saí aqui do segundo trade, que ainda me deixou um pouco negativo no dia, mas bem 0 a 0, porque você consegue ver aqui, por exemplo, está comprado bem baixo aqui, igual eu estava comprado aqui, no preço médio da última compra. E aí você vê os compradores tentaram ir para cima, não foi. Tentaram, não foi. Tentaram, não foi. Aqui não dá para considerar tanto, muito fraquinho, mas aqui bem mais forte, foi lá, rompeu o fundo, falhou o edge, baixo, numa uma possível lateralidade, ou seja, numa região de suporte, uma edge, aí vai para cima, não foi. Aí tenta mais uma vez, deixa pavio, não foi. E tudo isso segurando aqui nesse ponto. Então, ou seja, está segurando aí no meio dessa barra. Isso tudo pode ser só uma correção para o mercado continuar para baixo. E você começa a ver isso quando o mercado não consegue ir para cima de jeito nenhum. E aí, essa possibilidade começa cada vez a ficar mais forte. E aí, se você está comprado, você já sabe que agora não é mais talvez tão provável que vá acima, porque está tendo muita dificuldade. Inclusive, o preço para aqui nesse gap aqui da barra 1, que deve ser mais ou menos a região aí central, a região de 50% também da barra 1, que foi o impulso. E esse tipo de mercado, para quem opera price action, ao longo do tempo você vai vendo alguns padrões se repetirem. Então, por exemplo, eu que operei semana passada, nos últimos dias, isso aqui não é novidade, ver uma barra assim, um comportamento assim. Não necessariamente uma barra, mas um impulso forte para uma direção e um comportamento corretivo que não consegue fechar direito o gap, por exemplo. Isso aqui aconteceu segunda passada. Eu fiz um trade de 1.000 pontos aqui naquele dia. Aqui, isso aqui é segunda-feira passada. Não foi uma barra, foram duas barras. A continuidade foi um pouco diferente também. Mas é bem parecido o comportamento. Você tem um impulso forte, você tem um preço que tenta algumas vezes ir acima, não consegue nem passar aqui do gap, do ponto de rompimento, dos 50% desse impulso, e depois o mercado executa um movimento forte para baixo de continuidade. Então as coisas não são exatamente iguais, mas é um comportamento parecido, né? E aí então eu desisti aqui da operação, e aqui inclusive para quem opera ao Brooks e opera ordens limitadas também, que não são todas as pessoas, quem já está um tempo já estudando para poder operar ordem limitada, que opera esse tipo de ordem, poderia talvez até pensar em comprar aqui a mercado, ordem limitada, ou a mercado abaixo de mínimas, porque você está vendo que está indo abaixo de mínimas, falha, está indo abaixo de mínimas, falha, talvez venha abaixo de mínima e falhe, e não seria uma grande surpresa o preço vir aqui, virar um pavio e voltar muito forte para cima e realmente criar um movimento aqui reversível para levar finalmente alto na lateralidade. Não seria nada impressionante. Eu não comprei mais aqui porque eu já tinha bem separado aqui, então eu só estava observando mais um pouco e acabou que ainda deu depois do trade da venda, mas porque, por exemplo, quem compra aqui essa barra, você espera muitas vezes que na própria formação dessa barra aqui, deixa eu ver o número dela, barra 20, então a formação da barra 20 você já espera que ela feche com pavio. Se compra aqui, você já quer uma volta aqui para cima do ponto de rompimento. Acabou que essa barra 20 ela já fechou abaixo aqui desse ponto aqui de rompimento. Tem uma linha aqui que eu coloquei. É uma região que realmente rompeu a mínima mesmo e fechou abaixo. É claro que uma barra dos 5 minutos fechando só isso aqui abaixo não é o melhor rompimento do mundo. Mas é sim um rompimento, assim, é um preço que se mantém abaixo, que a barra não virou pavio, e fechou inclusive quase que na mínima. E você tem aqui essas barras aqui de forma consecutiva. Nessa barra você já conta 4 barras sem o preço e acima de barras, porque essa aqui ele não foi, essa aqui ela não foi, essa aqui ele não foi. Deixa eu ver se consigo até marcar aqui. Aqui. Aqui começou a marcar a partir dessa aqui, mas tudo bem, essa aqui não foi, essa aqui. Então ele não foi acima de barras. Então quando eu vi isso aqui eu resolvi fazer um scalp. Entendi que tinha alguma probabilidade. E aí fiz o scalp aqui na venda nessa barra 20. Eu mostrei lá também para o pessoal de manhã. O meu scalp tinha o stop, por exemplo, aqui acima do ponto de rompimento, porque os compradores aqui do Edge ainda poderiam ter sucesso. Já tinha diminuído muito a probabilidade quando você vê a barra fechando assim, botando continuidade. Diminuiu bastante mesmo, ainda mais rompendo essa região. Isso aqui poderia ir bem mais longe, você tem espaço aqui para trás para deslocamento. Então, e aí, se alguém compra aqui e não estopou ainda, provavelmente vai estopar nessa próxima barra. Você comprou aqui, opera a ordem limitada, opera contra o preço, você já tem que ter essa habilidade de ser mais rápido para aceitar os stop.
para admitir que está errado mesmo na próxima barra. E aí, então, quando botou essa continuidade, deu o meu scalp, eu saí da metade da posição scalp, era tipo stop aqui, stop aqui e alvo aqui para baixo, que era realmente o alvo 1 para 1. E aí o preço achei o preço muito forte, que poderia realmente botar continuidade, botar aí a projeção de uma barra 1 para baixo, botar a projeção desse movimento aqui corretivo, pelo menos esse movimento corretivo aqui projetado para baixo. Então ele daria um pouco mais baixo ainda. E aí segurei uma parte da mão para vir até aqui. E acabou que desse jeito que o preço chegou aqui, aí você não tem como você sair às vezes da posição. Acabou que eu nem fiz parcial. Pensei até aumentar a mão, mas resolvi não aumentar. Eu já estava com a metade da posição. E aí o preço chegou, por exemplo, assim no meu alvo. Então eu segurei um pouco mais, porque eu queria uma barra exagerada para eu sair fora. E porque assim, porque o preço era forte. Não é para querer pegar mais movimento só porque eu queria pegar um pouco mais. Eu queria pegar um pouco mais porque o mercado me deu probabilidade. Então, quando chegou aqui na 22, eu acreditava que era muito mais fácil o mercado ir essa mesma distância aqui de pontos. Deixa eu colocar aqui uma caixa. Então, isso aqui é o modo rompimento, uma forma de gerenciar. É um modo rompimento, não, é um rompimento, uma forma de gerenciar na metodologia. Essa aqui. Então, quando o mercado chegou aqui na 22, que era o meu alvo, eu achei que era muito mais provável que o mercado andasse mais isso aqui para baixo, antes dele vir aqui em cima e estopar. Então, ou seja, mesmo que eu tivesse vendido na 22, colocasse o stop lá em cima, tivesse buscado 1 para 1, eu acreditei que eu ganharia dinheiro. Mas não necessariamente eu vou segurar sempre para o alvo máximo. Então, por esse motivo, por exemplo, eu não realizei o meu lucro todo na 22. Eu deixei aquela parte para tentar um pouco mais. Eu queria ver o mercado um pouco exagerado para eu sair fora. E aí esse exagero veio aqui na barra 24. Então, só de deixar mais um pouquinho aqui, acabou que ele me deu aí quase 800 pontos. Porque é um mercado realmente forte e com uma certa pressão também. Botando continuidade na barra 1. Então, a partir aqui, para mim, a partir da barra 21 aqui, o mercado realmente confirma. Aí eu não tinha mais dúvidas que a probabilidade era gigantesca, que a barra 1 realmente tinha colocado o mercado no modo sempre vendido e que agora aqui com essas duas barras ele estava rompendo a mínima de uma lateralidade, que era essa lateralidade maior aqui ou um movimento corretivo, e aí ele estava rompendo realmente isso aqui. Então ele poderia ir bem mais abaixo e eu sair aqui. Então do scalp, que eu não tinha muita expectativa, acabou dando uma parte da posição, acabou dando exatamente 1.300 pontos, se não me engano. E aí depois o mercado ainda foi muito além. Então, se eu sair aqui, em poucos minutos depois que saiu o mercado ainda caiu mais 1.000 e poucos pontos. E o ponto aqui realmente não é, o ponto interessante não é você pegar, você olhar para o preço e tal, não é você conseguir pegar isso aqui, tudo isso aqui. Você pode entrar aqui, uma L1, você pode pegar um pouco aqui, vender aqui. Então, quem usa a metodologia acha formas de entrar a favor. Infelizmente não vai dar certo sempre, você vai errar quase a metade das vezes, talvez, mas você consegue tentar entrar do lado do movimento forte. Porque quando você vê isso aqui, quando você está na frente da tela e aí você vê isso aqui, você está posicionado ou não. Você vê isso aqui, você vê essa força, você vê caindo desse jeito, rompendo uma mínima. O mercado passa de todos os alvos aqui, ele pode ter até novos alvos, que seria o meu próximo alvo, era isso aqui tudo projetado para baixo. Então ele vai aqui realmente, sente um pouquinho essa região, mas não é muito, continua caindo. Então o mercado é muito forte aqui. Quando você vê isso, você nem pensa em entrar contra. Quando você vê essas duas barrinhas contra esse mercado aqui, você nem pensa em entrar contra mais uma vez. Ou seja, ou você opera na venda ou você não faz nada. A maioria acaba, quando começa realmente a aprender isso, eu mesmo, inclusive, ainda faço muitas vezes, a ação mais comum quando você está entendendo o que está acontecendo e quando o mercado às vezes é muito forte, você já está com o mercado chegando em alvos, você acaba muitas vezes não fazendo nada. Não entrando a favor do mercado e também, obviamente, não entrando contra por já ter esse conhecimento. E não tem problema, porque você evita, às vezes, de vender em cima aqui de um alvo, de um movimento projetado. Mas o importante é que aí você só vai pensar em entrar contra quando o mercado der sinais, quando ele começar a fazer esse tipo aqui de movimento para cima. Quando ele começar a botar essas barras aqui consecutivas na compra, aí você vê como que chega até o fundo. Aí você começa a pensar em comprar. Ainda assim é bem difícil achar que uma compra razoável. Mas você só começa a pensar em compras depois de coisas assim.
Porque aqui parece pouco, porque tinha bastante volatilidade, mas desde a mínima até aqui são 1.200 pontos. Então o mercado já está começando a voltar, a fazer correções mais profundas. Enquanto aqui ele veio muito forte, acelerado, nessa última puxada, aqui ele já corrigiu mais de 50%. Então, correção profunda. Se você vai vender, pelo menos, agora você já não pensa mais, por exemplo, em vender aqui abaixo. Você vai vender aqui, no meio da correção. Você não vai botar uma ordem aqui para vender quando o preço passar aqui na mínima. Ou seja, já começa a mudar um pouco a forma de pensamento. Então você já sabe que aqui para baixo, se o preço tivesse vindo, talvez ia ter uma realização de lucro. Então começa a observar essas coisas são importantes. E aí a coisa mais importante do dia realmente era não entrar contra isso aqui. Né? E não entrar também contra a barra 1 se você não tinha certeza do contexto, ou se você não operou essa barra aí pelo menos algumas vezes, pode ser no simulador, ou se você não observou esse comportamento várias vezes em estudos, aí você, assim, é difícil, porque aí é muito complicado você ficar tentando entrar contra uma barra dessas, que aí algumas vezes você pode levar um stop muito caro, assim, desproporcional. Que, por exemplo, eu não compraria contra essas duas barrinhas contra isso tudo aqui. Mas essas duas barrinhas, essas mesmas duas barrinhas, até menor, contra uma barra gigantesca, assim, que parece tão forte, com tanta pressão, eu comprei. E não deu errado. Deu errado, mas ainda assim dando errado, eu não perdi dinheiro. Porque eu comprei e fiz da forma certa, pelo contexto. Pelo contexto, não era só eu que estava pensando em compra, tanto é que o mercado demorou tudo isso aqui para conseguir cair. E aí, em todo esse movimento, deu para sair fora. Inclusive, deu várias oportunidades de cair fora quem quisesse sair fora da operação da compra, por exemplo, porque aí observou que não estava tendo continuidade. E aí já entra aquela parte que eu comentei antes, que nesse caso só funcionaria evitar esse stop para quem opera olhando a continuidade, desistindo dos trades enquanto o mercado está ainda se movendo, adiantando stops ou também esticando alvos, igual eu fiz aqui. Porque se eu não tivesse também leitura de continuidade, por exemplo, quando eu fiz uma venda aqui nessa barra, mais ou menos, eu acho, quando eu fiz uma venda aqui para um scalp, 1 para 1, eu teria saído e zerado todo o trade aqui. E também não tem problema. Se está dentro da metodologia correto, você pegar isso aqui só de pontos para um scalp, tudo bem, não tem problema. Mas se você está fazendo uma leitura razoável de continuidade, às vezes acaba com um trade que era isso aqui de alvo, isso aqui de stop, isso aqui de alvo, às vezes esse trade acaba, o stop vai ser sempre o mesmo, mas o teu alvo acaba sendo isso aqui, que foi o meu alvo de hoje, pela leitura de continuidade. Então ela te dá algumas vantagens e também vai te dar algumas desvantagens. Um dia você vai, talvez, tentar levar o trade para isso aqui, ele vai na próxima barra engolfar tudo para cima que vai te stopar. Então tem os dois pontos.